O Rio em Foco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abalados pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos 4 anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de propor soluções e apontar oportunidades, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado do Rio. O Rio em Foco recebe a presidente da Associação de Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, GEST Rio, Ana Paula Vasconcelos da Silva. Criada em 2010 para dar suporte aos gestores públicos, a GEST Rio atua na construção e no aperfeiçoamento de políticas públicas e na profissionalização da gestão governamental. A instituição representa especialistas dessa área, analistas de planejamento e orçamento, finanças públicas, saúde e previdência social. Se a gente tivesse que eleger uma prioridade para o Rio de Janeiro retomar o desenvolvimento econômico, qual deveria ser? Olha, eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção para um símbolo que está em toda a repartição pública e que, às vezes, a gente perde a mensagem que está colocado lá. No brasão do nosso estado tem uma frase em que diz gerir a coisa pública com retidão. O que é essa ideia de gerir a coisa pública com retidão? Na nossa visão, a ideia é que nós possamos construir políticas públicas efetivas, uma gestão governamental ágil e um governo aberto. Se nós tivéssemos que dizer a um novo governante como construir um Estado que queremos, nós apostaríamos que seria através desses 3 eixos. Como a GEST Rio pode ajudar na construção dessa agenda de desenvolvimento para o Estado? Em primeiro lugar, é importante lembrar que nós representamos a carreira de gestor público, que, como você mencionou, é uma carreira bastante interdisciplinar e que abrange diversas áreas da gestão do Estado. Nós existimos desde 2010, a carreira é uma carreira razoavelmente jovem e nós estamos espalhados em todas as secretarias do Estado. São quantos hoje? Atualmente são aproximadamente 280 gestores no Estado. E nós temos um trabalho muito interdisciplinar. Nós trabalhamos não apenas dentro do ciclo de políticas públicas do Estado, desde o início, desde a elaboração e concepção da política pública até o momento de seu monitoramento e avaliação, como nós também trabalhamos com os aspectos relativos à gestão governamental, incluindo compras, logística, patrimônio, contratos, recursos humanos, orçamento, planejamento. E, por fim, a discussão de um governo aberto, mais transparente e mais aberto à inovação. Recentemente, a GEST Rio mergulhou sobre esse tema do planejamento e lançou uma publicação chamada Planeja Rio. O que contém essa publicação? O Planeja Rio é um esforço colaborativo realizado pelos gestores públicos do Estado de montar um diagnóstico da administração pública estadual e propor um conjunto de medidas que pode ajudar o próximo governante a modernizar a máquina pública e também permitir que a administração preste políticas públicas de melhor qualidade, um governo mais ágil e mais eficiente, além de ser mais transparente e aberto à inovação e à participação dos seus cidadãos. Agora, essa agenda tem sido debatida também com outras instituições. Quais são as instituições hoje que estão perto, próximas do GEST Rio, se relacionando com ele? Nós temos interface com vários atores da sociedade civil. Um deles é o Fórum de Desenvolvimento, do qual a GEST Rio já faz parte há bastante tempo, mas também temos interlocução com a Casa Fluminense e com outras entidades de representação de servidores públicos do Estado, como os analistas de controle interno e os executivos públicos. Nós também temos interface com o Conselho de Contabilidade e a Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação ao Legislativo, muitas mudanças partem ou têm que ser trazidas à LERJ para serem aprovadas em termos de políticas públicas. Na sua opinião, o que tem que conter a agenda dos deputados nessa próxima legislatura?
Olha, eu acho que é muito importante que os legisladores tenham foco na transparência da administração pública. E por isso eu incluo não apenas o executivo, mas principalmente o legislativo. Eu percebo que tem um esforço muito grande da divulgação, de melhorar a comunicação. Isso é muito importante e o fórum, nesse sentido, por ser um articulador de entidades da sociedade civil, tem um papel extremamente relevante. Mas eu acho também importante melhorar a acessibilidade da informação. Por exemplo, o site hoje para consulta de projetos de leis e decretos, a acessibilidade é um pouco difícil. Então, eu acho que o foco dos legisladores no futuro, além de olhar para o Poder Executivo com carinho e ampliar a articulação com o Poder Executivo, mas também olhar para a própria informação que o Legislativo divulga e tentar torná-lo mais amigável, mais acessível possível para a população. Recentemente, a Gest Rio fez um trabalho no Fórum, na Câmara de Tecnologia, de analisar o que precisa ser feito para que o Estado possa comprar produtos inovadores, né? Produzidos a partir do financiamento da FAPERJ, que tem base na Lei de Inovação, todo esse processo. Qual a importância, né, de refletir sobre temas? Às vezes a gente tem muita lei que não pega, né? Então, qual a importância de reunir também esses esforços e olhar para pensar de que forma aquilo pode acontecer? É muito importante que tenham não apenas os marcos normativos, mas que se pense como esses marcos serão cumpridos dentro da administração. Ou seja, como as instituições públicas vão se organizar para que elas possam cumprir de fato o que a lei exige que seja feito. Nesse sentido, é muito importante que os diversos órgãos públicos consigam se organizar em redes de inovação, redes de compras, redes de sustentabilidade, como já existem algumas no Estado, mas também é importante que a informação chegue para todos os órgãos públicos e, nesse sentido, uma capacitação permanente e bastante atualizada dos gestores e dos servidores do Estado também é fundamental, e a articulação com a sociedade civil. A gente sabe que o Estado ele pode ser um grande motor da inovação, mas a inovação parte da sociedade. Então, quanto mais diálogo a gente tiver com essas entidades da sociedade civil que estão lá produzindo inovação, sempre puxando para frente, né, fazendo com que as novas tendências e tecnologias sejam aplicadas na prática, quanto mais interface a gente tiver com esses atores, melhor. A Gest Rio também faz um trabalho muito interessante de diálogos e de capacitação interna, né? De estar colocando esses gestores junto deles e trocando experiências em espaços para poder divulgar as iniciativas, o que está acontecendo em termos de políticas públicas. Como é que tem sido essa troca e esse processo de capacitação permanente? Nós funcionamos muito em rede. E um aspecto importante é que essa rede de gestor permite que a gente faça uma troca de boas práticas e de que nós possamos nos auxiliar mutuamente. É claro que a Associação dos Gestores provoca isso através de suas ferramentas de comunicação, mas a gente entende que tanto a construção de redes quanto a capacitação são aspectos muito fundamentais da gestão pública e que devem ser abraçados pela próxima gestão. Então, a gente já tem alguma experiência prévia, já fizemos algumas capacitações, temos nos especializado em ampliar essa rede, ajudar a fomentá-las, as redes de gestão pública, e nós nos colocamos à disposição do próximo governante. Se ele quiser construir isso, nós seremos parceiros com certeza. Em relação ao fórum, você já falou aqui muito da importância de ter esse diálogo. Agora, qual a importância de ter e manter esse espaço vivo e aberto dentro do Legislativo? Olha, a gente considera que esse espaço é muito fundamental, porque, por vezes, o próprio Poder Executivo tem dificuldade de fazer essa articulação interna, até pelo modo como a administração pública se constrói, né? Então, quando o Legislativo chama essas diversas caixinhas do Poder Executivo para o diálogo, isso é sempre muito positivo, porque fortalece essas redes que eu mencionei e permite que a sociedade civil entenda como funciona a máquina pública e como eles podem ajudar também na resolução dos problemas. A gente lida com problemas muito complexos, né? E a sociedade evolui muito rapidamente. Então, quanto mais interface a gente tiver com a sociedade civil, melhor. E quanto melhor for a interlocução do Legislativo com o Executivo, melhor ainda. Essa carreira de gestão pública, ela é muito fortalecida em Brasília, né? E há todo um processo de formação, uma escola que foca na formação desses gestores públicos. O que você acha que poderia também ser trabalhado em termos estaduais para fortalecimento da carreira? Olha, em primeiro lugar, é muito importante que a gente tenha uma escola de governo que sirva, de fato, para todo o Estado.
O que a gente tem hoje é que existem escolas de governo especializadas em determinadas secretarias. E aí elas ficam muito insuladas dentro da sua própria realidade e não conseguem olhar para o todo do Estado. Então tem uma escola de governo que trate das competências relativas às políticas públicas, à gestão governamental, à transparência e governo aberto é fundamental. Outro aspecto importante é que existem aspectos da administração que elas são comuns a todas as secretarias do governo. Por exemplo, metodologia de monitoramento e avaliação de políticas públicas, discussão de indicador, até para que a sociedade civil possa acompanhar esses indicadores, a governança, qualidade do gasto. Existem diversos aspectos que dizem respeito ao modo como a administração se organiza e como a burocracia pública se constitui. Então, se esses temas pudessem ser debatidos no bojo de toda a realidade estadual, seria excelente para um próximo governo. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Ana, e obrigada a você, telespectador, que com a sua opinião ajuda a manter o Rio em Foco conectado com tudo o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse nosso canal no YouTube. Nele é possível entender o trabalho realizado pelo Fórum há mais de 15 anos e rever todos os programas na íntegra que foram produzidos para esse especial Agenda de Futuro. Está tudo lá, é só assinar. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.